Algumas crianças relatam ter amigo imaginário. Isso pode ser fruto de uma ilusão ou se trata de uma criança médium? Bom, é importante que nós façamos uma distinção. Quando nós estamos na fase infantil, nós voltamos há pouco tempo do mundo espiritual. A reencarnação é recente. E diferente do que as pessoas costumam pensar, a mãe sai da maternidade, ai, nasceu meu filho. O pai, é o meu filho aqui, meu herdeiro. E às vezes, sendo espíritas, eles pensam que a reencarnação já acabou. Mas nós aprendemos que o processo reencarnatório apenas está no seu meio de caminho. A reencarnação só vai completar-se, só vai se consolidar nos ensinamentos que nós temos das obras espíritas, especificamente o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, por volta dos 7 anos. Até os 7 anos, esta reencarnação está se consolidando, ela não está plena. Ou seja, neste período, quando o corpo ainda está sendo amadurecido, e por que os 7 anos? Segundo a explicação de André Luiz, é um período em que o organismo infantil começa, pelo amadurecimento das suas estruturas, começa a produzir na medula óssea, com independência, os glóbulos vermelhos, ou ele começa a radicar-se nessa produção constante da questão sanguínea, que tem um fundamento muito grande de ligação com o perispírito. E até lá, ele é tutelado, vamos dizer assim, por um espírito que estará constantemente com ele, ajudando-o no evitar problemas que venham a prejudicar esta reencarnação por algum acidente, alguma intercorrência. Então, isto é apenas um exemplo, porque ele está citando isso no caso do Segismundo, no livro Missionários da Luz, um espírito de mediana evolução. Ele nos conta todo o processo reencarnatório do Segismundo. Mas este chegar recente mantém o espírito, em qualquer dos níveis evolutivos em que ele se encontre, ainda muito vinculado às sensações que ele traz do mundo invisível. Ele carrega com ele lembranças, ele traz com ele as emoções daquela preparação, mesmo que ele tenha passado por um período de esquecimento. Ele está muito mais próximo da vida espiritual, de onde ele acabou de vir, do que da vida material, que vai tê-lo por 20, 50, 80 anos. Então, o que é muito comum? Isso é muito comum. Crianças que estão vivendo na vida física, ainda como se estivessem com um pé no mundo espiritual. Então elas podem ter sensações que envolvem ideias, certezas ou até mesmo visões que estão sendo possibilitadas por esta tenra condição física, que dá ao espírito uma lucidez maior em relação ao mundo espiritual. Então as crianças que passam por isso, elas estão compartilhando dessas realidades. Às vezes elas falam que elas sabem que a mãe não é a mãe dela, que a mãe dela é uma outra pessoa, que o pai era outro. Elas se lembram de lugares, elas citam fatos. Não, eu morava em tal cidade. Ela recorda, inclusive do próprio arquivo que ela guarda no seu subconsciente, ela consegue muitas vezes acessar em alguns lampejos e comentar com as pessoas que estão em volta. The University of Virginia is the center of research into claims by children to remember former lives. Almost 3,000 cases have been investigated by Professor Ian Stevenson. One child in 500 might have such memories, according to a survey in northern India. But the memories begin to fade by about the age of 6. There seem to be fewer cases in the West. In Bangalore, Dr. Pasricha is an associate clinical professor at one of India's largest mental hospitals. For 11 years, she studied evidence for reincarnation and investigated 350 cases. Some subjects have a phobia, a fear that seems to come from some incident before they were born.
Others have a great emotional attachment for their previous families. One of Dr. Pasricha's earliest cases was a girl aged 2 who remembered life as another little girl who drowned in a well. This was in a village in the same part of northern India. Today, in the Hindu holy city of Vrindavan, Manju Sharma is a young married woman with 2 small daughters of her own. वहाँ पे पहले गांव मारी में मतलब चौमा में 2.5 साल की 10 साल की कुआं में गिर के मर गई। तो मैंने वहाँ पे 2 साल में आप 10 साल की थी। हाँ जब कुआं में गिर के मैं मर गई। हाँ मैंने 2.5 साल की में जन्म लिया वहाँ पे पसौली। तो फिर वहाँ पे हमारे ताऊ जी है ना, कपड़ा मतलब तगादा करने जाते थे, तो वो मैंने पहचान ली हमारे ताऊ जी हैं। उसने कही कि नहीं पिछले जन्म की। हाँ उसने कही कि नहीं हमारी लड़की तो मर गई। मैं नहीं मेरे ताऊ जी हैं। तो उसने कहा कि हम तुम्हारे मैया आपको भेजेंगे, तुम यहीं पे रहे। तो उनने मैया को मेरे को भेजा चौमा वाले को, तो वो आए वहाँ पर, तो उन्हें प्यार करा, मतलब मिठाई लेके आए थे सब, तो उन्हें गोदी में बैठा दी। As a child, Manju's feelings were so strong, she insisted on living with the dead girl's family for 10 years. Critics say these children are from poor families trying to claim a relationship with a wealthier one. Manju is the opposite. She is a high caste Brahmin who chose to live with a poorer family from a lower caste. In class-ridden India, this is an unlikely relationship. Manju has divided her life between these 2 families. मंजू का नाम है ही ना कोई। कृष्णा अपनी बेटी है। कृष्णा है जैसे हमारी पहली बेटी ऐसी ये है। और ये बच्चे आपको अपने क्या नाना कहें हमसे या नानी कहें। नानी बोलते हैं। हाँ। डांट लाके हमने छोड़े, कोई दूसरे समझ के लाके हमने। Manju has outgrown her fear of wells, even of the place where she believes she once drowned. Mas o que costuma acontecer? Costuma acontecer que na medida que o corpo vai crescendo, que as estruturas biológicas começam a funcionar de forma plena, isto começa a produzir começa a velar essas lembranças, começam a ficar perdidas. E o espírito começa a assumir a sua vida física. Ele não veio, na maior parte dos casos, para ter o processo mediúnico desde a criança. Ele veio para estar desenvolvendo-se no sentido do futuro e realizar certas missões. Então, se no começo ele tem facilidade de contatar o mundo invisível, não quer dizer que ele seja médium do ponto de vista que a doutrina espírita nos apresenta de forma a receber espírito. E, aliás, é importante que reconheçamos que no capítulo 18 do livro dos médiuns, Kardec apresenta, inclusive, um estudo sobre essa questão, dizendo que é extremamente negativo o desenvolver mediunidades em crianças. Porque as crianças não estão maduras o suficiente para entender o funcionamento desse mecanismo. Nem tem adultos que sejam capazes, quando não conhecem, obviamente, os processos mediúnicos, de servirem de parâmetros seguros para orientar a criança. A criança e o adolescente, eles têm ainda uma mente bastante, não invigilante, mas não madura. Eles estão se modelando, estão se formando. Os processos de amadurecimento, que o capítulo 2 do livro Missionários da Luz realça muito bem na questão da epífise, eles vão chegar na adolescência para começar a descortinar ao espírito consciente algumas lembranças do seu inconsciente. E só aí que vão surgir conflitos, que vão surgir questionamentos. Então, uma criança que não tem ainda sequer este tato, ela tem dificuldade de trabalhar com isto de uma forma coerente. Então, não é adequado que pais, que educadores, estimulem. O filhinho viu um amiguinho, ele pediu para pôr um prato, porque o amiguinho vai almoçar com ele. Vamos fazer uma reunião mediúnica, porque ele vai... O que ele falou? Como explorar isso na criança é colocar a criança para dirigir um carro, sem que ela entenda como funciona o trânsito. E isto é importante que a gente realce, porque às vezes pais que não têm conhecimento
veem o filho falando de coisas que são, às vezes, coerentes, mas que dizem respeito a encarnações passadas ou a situações que ele não teria condição de saber por outro caminho que não o mediúnico, e acham que essa criança é médium, ela tem faculdades, é uma sensitiva. Eu conheço casos em que duas irmãs viam o corpo de Nossa Senhora na parede da casa. Elas eram de famílias católicas. E a partir disso, elas tinham 4, 5, 6 anos. A partir disso, o que começaram a fazer? Faziam reuniões católicas com as meninas para ver Nossa Senhora na casa da família. Certamente eles tinham boa intenção, certamente tinham bons sentimentos, mas eles não tinham nenhum conhecimento espírita. E, por causa disto, as meninas começaram a ser endeusadas pelas pessoas. Ela viu Nossa Senhora falou isso, Nossa Senhora falou aquilo. E ninguém tinha um critério de avaliação da realidade desse fenômeno e da transitoriedade dele. Tanto que, passados alguns meses, as meninas foram vendo cada vez menos, e sumiram, nunca mais viram nada. Quando se estimula demais a criança, e a criança começa a perceber que ela está perdendo a atenção das pessoas, porque ela não está vendo mais, para não perder esse posto de reizinho, ela tem a tendência de começar a fantasiar. Ou para conquistar a simpatia dos outros, ela pode estar inclinada, como ela não tem critérios ainda de valores, a inventar. Só para que todo mundo continue achando que ela é a vidente da família. Por isso é que é importante que não se confunda essa facilidade que um corpo tenro possibilita ao espírito de ter contatos esporádicos, episódicos com o mundo espiritual, como se fosse um processo mediúnico, destes que a doutrina espírita chama de processos mediúnicos em sentido estrito. E isto é muito importante, porque crianças que têm esta fenomenologia não estão mentindo. Elas estão muitas vezes vendo mesmo. Estão conversando. Podem falar de experiências que elas tiveram em vida passada. É verdade. Que conselho se daria, se é que podemos dizer alguma coisa nesse sentido para pais, que tivessem os seus filhos como seres normais e que eventualmente anotassem as informações sem que a criança ficasse sabendo e que deixassem a criança falar. O que ele disse, como que ele é, para servir de fonte de informação. E os pais vão percebendo que, sem dar muita importância, sem colocar a criança num pedestal, como se ela fosse uma médium que vai revelar coisas que os pais não sabem, a criança mesmo vai percebendo que esses assuntos vão deixando de fazer parte da sua vida normal. E eles desaparecem. Quando a reencarnação se consolida, eles vão perdendo essa importância e a criança volta a seu padrão de reencarnante com vistas ao futuro. Então, neste caso, se enquadram, poderíamos dizer, 95% dos casos de crianças que relatam essas experiências com amiguinhos invisíveis, que são invisíveis para os outros, mas que para elas são verdades. Portanto, não é dizer, moleque, você está inventando coisa. Não, ele pode estar vendo mesmo. E nem dizer, senta aqui, fala o que o Papai do Céu quer, que mensagem que ele quer mandar para nós. Também menos. A criança precisa ser tratada como criança, e é por isso que a doutrina espírita é tão rica, porque ela ajuda os genitores, os responsáveis, os educadores, a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sem denegrir, sem diminuir, sem achar que a criança está vítima do capeta, do Satanás, ou que ela está alucinada, e também sem endeusá-la, como se fosse, é Francisco de Assis reencarnado.